Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, a primeira turma do STF retoma daqui a pouco, às 9 horas da manhã, o julgamento do núcleo crucial da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O placar está em 2-0 para condenar os réus. A sessão vai começar com o voto do ministro Luiz Fux. Terceiro a se manifestar, Fux terá papel decisivo no julgamento. Seu posicionamento pode consolidar a maioria pela condenação, definindo o resultado do julgamento ou marcar a primeira divergência em relação ao relator, ministro Alexandre de Moraes. Ontem, Moraes e Dino pediram a condenação de Jair Bolsonaro. Moraes e Dino defenderam que Bolsonaro tinha papel de liderança na organização criminosa pelo golpe e, por isso, deverá ter pena maior. Dino, porém, sinalizou que considera uma pena menor em relação aos ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno e também Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. Eduardo Costa, tentei resumir aqui em poucas linhas tudo que aconteceu ontem, mas me parece que o ponto central mesmo foi aquela rusgazinha que deu ali entre Fux, Dino e também Moraes. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ô Júnior, eu peço licença aos juristas, né? Porque eu só acho que normalmente o voto mais importante de um julgamento é o do relator. Porque ele corrobora ou contesta as provas do MP e, em corroborando, ele faz um histórico dessas provas, né? O Moraes precisou de mais de 5 horas, mas fez eu considerei ele um belo histórico de todas as ocorrências desde 2021, junho, um ano e meio antes do 8 de janeiro. Então ele coloca aquilo tudo ali para dizer, ó, tá aqui, o que nós vamos fazer? E aí ele indica o caminho. Só que nesse julgamento, e aí que bate o que eu vou dizer com o que você falou como última frase, nesse julgamento eu acho que o voto mais importante é esse agora, de daqui a 17 minutos. Porque se o Fux, mesmo com as divergências, concorda com a condenação dos 8, está selada a condenação. Está selado o projeto. Fica faltando só o tamanho da pena. Agora, na hipótese de ele absolver um ou mais, e na hipótese de ele apresentar outras divergências mais sérias, nós podemos caminhar para aquilo que eu estava falando hoje, que é o tal do embargo infringente. A discussão, né, Marcelo, de se no julgamento de 5, você precisaria de 2 votos contrários para poder, ou 1. Mas eu já vi gente falando que 1 já basta, dependendo do tipo da observação. Ou seja, o voto do Fux, esta manhã, vai sacudir o plenário do STF e o país inteiro, porque ele vai ser decisivo para um lado ou para o outro. E aí, Marcelo da Fonseca, então a gente retoma daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, com o voto de Luiz Fux. Ontem ele já apontou ali, ó, tem divergência em algumas coisas. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Foram 5 horas e 18 minutos, né, para ser bem preciso aqui, do Alexandre de Moraes, o ministro relator, detalhando todo o processo, né, que a Procuradoria-Geral da República apresentou. E aí ele vai lá atrás para falar, para relembrar, né, discursos do Bolsonaro no 7 de setembro, lives, né, aquelas transmissões ao vivo que o ex-presidente fazia toda semana, que às vezes ele falava, né, gritava, xingava. E aí eu consegui perceber como que o Alexandre de Moraes ele foi anotando tudo em detalhes. Ele repetiu algumas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que criticavam ele quando ele foi chamado de canalha, né, no discurso do 7 de setembro. Eu vi ali um histórico muito detalhado de tudo que o Bolsonaro fez durante o governo dele. E aí o Moraes usa como argumento principal que desde aquela época o Bolsonaro já indicava que não ia aceitar uma derrota na eleição de 2022. Ele já estava tentando tirar a credibilidade das urnas eletrônicas, né, falando que as urnas não eram confiáveis, e já estava se preparando seus aliados para uma derrota na eleição, não aceitar e aí levar o que aconteceu no 8 de janeiro. Então essa é a tese, né, a narrativa que o Alexandre de Moraes usa. E pode fazer algum sentido, né? Se a gente for conectar os fatos, a gente sempre criticou muito o Bolsonaro por algumas declarações dele que são completamente absurdas, né? De não vou seguir nenhuma regra desse ministro, não vou aceitar a decisão judicial, tentando criar uma situação de que as urnas eletrônicas tinham fraude, que não eram auditáveis. Uma sala escura lá, né?
a sala escura do TCE, né? Tudo isso realmente o ex-presidente fez, ele admitiu, tudo está gravado, a gente não tem que discutir isso. Agora, a gente não pode deixar de perceber o tom político do voto do Alexandre de Moraes. Eu já acho curioso como que ele não leu o voto. Ele fez um discurso. Um discurso... E raivoso, né? Um discurso raivoso, em alguns momentos, com muitas ironias, né? Fazendo ironia com os advogados de defesa. Parecia muito um palanque político. E aí sim a gente tem que, né, pôr essa ressalva. Ontem a gente viu, né, logo depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, o Flávio Bolsonaro trouxe um documento que deveria sim ganhar importância, que é a denúncia do ex-assessor do Alexandre de Moraes, o Eduardo Tagliaferro. Ele traz ele apresenta uma perícia mostrando que o Alexandre de Moraes tentou sim manipular documentos para poder tomar algumas decisões como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Alexandre de Moraes está trazendo tanta luz para ele nesse processo que lá na frente isso vai ser questionado. Assim como o Moro fez isso no caso do Lula, né? O Moro desfilou em tapete vermelho, né? Virou um juiz celebridade. Parece que o Moraes tenta fazer a mesma coisa. Tenta trazer para ele todos os holofotes desse caso. E aí é muito ruim. Eu aposto, né? A gente não tem como prever no futuro, mas eu aposto que isso vai ser questionado agora pelo ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, desde o início, questionou o fato do julgamento mais importante da nossa República não ser levado para o plenário do Supremo. Né? Ficou só na primeira turma. Então, provavelmente o Fux vai colocar essas ressalvas, e são ressalvas que realmente fazem sentido. São questionamentos que a defesa apresentou e que o próprio ministro Fux apresentou que fazem sentido. Tudo isso poderia ter sido evitado se o ministro Alexandre de Moraes tivesse um pouquinho mais de humildade e não quisesse tanto ser estrela do julgamento. Ô Marcelo, eu já tinha pedido aqui pro Júnior mais 30 segundos, aí você matou na reta final, e você matou o que eu precisava dizer. A principal divergência do Fux diz respeito a esse julgamento de um processo tão sério por uma turma, da qual todos têm algum tipo de envolvimento direto com o presidente da República, o Lula. Então, eu acho, Júnior, podemos ter uma situação de que o Fux, hoje lá, fazer, não sei se um apelo, se um protesto, ele criar condições para que esse assunto, antes de se tornar nulo todo o julgamento, vá ao plenário, para que os 11 ministros decidam. E eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Ô Edu, e não dá para deixar, só para finalizar aqui, não dá para deixar de manifestar também como que a gente percebeu uma tabelinha entre o Moraes com o ministro Flávio Dino. Né? Quando um relator vai ler seu voto, normalmente os outros ministros não ficam comentando. Ontem a gente viu várias vezes o ministro Alexandre de Moraes ler o voto dele e o Dino ia lá e levantava a bola para ele cortar. E aí, William Travassos, bom dia para você. O julgamento começa daqui a pouco às 9 horas da manhã. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. O que o Fux fez ontem está muito relacionado a isso que o Marcelo falou, né? O Moraes estava no meio do seu discurso, o Dino ia lá para dar uma folga para o Moraes e ia fazendo as suas intervenções. E aí o Fux falou o seguinte, nós não combinamos isso. O voto é extenso, eu preciso de tempo e eu não quero ninguém me interrompendo. O que a gente faz com um coleguinha, às vezes aqui na conversa de redação, tá falando, outro, eu irrito você. O Fux falou assim, não quero isso, porque nós combinamos na salinha. Quando ele fala, nós combinamos, e aí o Eduardo fala assim, na possibilidade, o Marcelo fala de ir pra corte. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que isso já está ultrapassado, sabe? O que ele pode pedir é vistas, ele pode pedir mais prazo e ele pode abrir uma brecha justamente para a defesa do Bolsonaro. Porque se isso não acontecer, se ele seguir aí o voto do relator, né? A gente só está na base da leitura de uma condenação. Esse julgamento ele é apenas uma descrição dos atos. E já falando, a regra do jogo é essa aqui, fulaninho cometeu o crime, nada do que foi dito aqui pela defesa importa, né? Nenhuma consideração eu vou aceitar. E a vida que segue, na verdade, Bolsonaro fez isso, atacou isso, e acabou. E vem a condenação. Então a única chance, posso estar enganado nisso, que eu vejo para Bolsonaro e para os acusados é justamente o Fux abrir um espaço maior para a defesa, ou alguma brecha para a defesa. No mais, amiguinho, é leitura de condenação. E vale lembrar, WT, que algumas críticas que o Xandão fez ontem, né, de algumas falas do Bolsonaro, quem puniu o Bolsonaro por elas foi o eleitor. Todas aquelas lives que o Bolsonaro fazia, exaltado, criticando as urnas eletrônicas, ele não foi reeleito
né? Muito por esse tom agressivo radical que ele teve. Então o ex-presidente já foi punido e condenado pelo eleitor brasileiro em 2022, que não deu a ele mais 4 anos. Ele disse que, na verdade... E o Eduardo Costa falou que durante 4 anos eu tenho a testemunha do Júnior. Falou, o Bolsonaro vai perder a eleição pela boca dele. Mas aí a versão do Alexandre é o seguinte, não é essa, né? Que ele perdeu a eleição por causa disso. Na verdade, é que ele, desde o início, ele veio desconstruindo a urna, ele veio atacando o Supremo com o objetivo de permanecer no poder e dar o golpe. Porque ele traz essa narrativa, dizendo que o comportamento do Bolsonaro, desde o início, é esse de quem não queria largar o osso. Não é isso? E para mim é essa parte mais plausível do voto dele. Não sei. Vamos lá. Horas após o Congresso Nacional promulgar a proposta que altera as regras para o pagamento de precatórios, que são dívidas da União, estados e municípios por condenações judiciais, a Ordem dos Advogados do Brasil recorre à Justiça para tentar barrar o que muitos estão chamando de calote. Para a OAB, a medida permite que os entes federados adiem o pagamento de dívidas já reconhecidas judicialmente. Com as novas regras, as prefeituras mineiras podem ter um alívio financeiro de 70 bilhões de reais pelos próximos 30 anos. Mais uma vez a história do precatório, Eduardo Costa. Gente, isso é uma das maiores injustiças da história da humanidade. O sujeito tem um lotezinho lá, que é o único patrimônio que ele tem, aí veio o Estado, a União, o município, um ente federado e fala assim, nós vamos passar uma estrada aqui. Mas é meu cantinho, mas vamos passar uma estrada aqui. Antigamente passava na lata, igual faz lá na China. Hoje pelo menos tem uma contestação na justiça, né? Aí passa a estrada, ele fala, mas o meu lote vale 100. O cara fala assim, não, mas o valor venal dele está aqui no IPTU, que é de 50. Mas é 100, 50, vamos para a justiça. O cidadão morre, os filhos dele continuam tocando a causa. 20 anos depois sai a sentença, tem que pagar. Vai para o precatório, aí são mais 100 anos para pagar. Isso é uma covardia, isso é uma covardia sem tamanho. E Júnior, a palavra é essa sim, é calote. Ô Travassos, o que era ruim, que o Eduardo narrou pra gente, fica pior então com essa nova regra lá promulgada pelo Congresso Nacional. Vocês lembram que vocês cobraram? Edu, você lembra que você cobrou da OAB um posicionamento em relação ao julgamento do Bolsonaro? Tomar uma atitude. Tomar uma atitude, é isso. A OAB está tomando essa atitude por quê? Sabe por quê? Porque isso vai quebrar um monte de escritório de advocacia. Que os caras dependem do faturamento desses julgamentos relacionados aos precatórios. É litigância interesseira? Então, é por isso que a OAB está de frente, porque ela sabe do impacto financeiro na vida daqueles associados da OAB, os senhores advogados. É uma injustiça, é um absurdo que a gente está vivendo. Eu concordo com os senhores, mas eu não posso deixar de fazer essa observação, OAB. Vocês sim estão se pronunciando muito em função do impacto financeiro na vida dos advogados. E não no interesse nacional. Porque no interesse nacional nós sabemos que é uma baita de uma pilantragem isso, não pagar. O governo não pagar e dar um calote mais uma vez, e realmente é um retrocesso. Gente, todos temos barba branca aqui nessa bancada, né? A OAB é uma entidade quase sindical, eu estou enganado. Tem que defender os advogados, eu não vejo... vejo problema nisso. Deixa eu abrir 2 divergências, que a primeira é que eu não tenho barba branca não, viu? Mas tem uns pelos aí já, viu? Pintando, né? Mas quem pinta não tem não. Claro que não. Ainda não pintei. Deixa as 3 meninas chegarem. Mas agora, vou abrir uma divergência também do relator e do que acompanhou ele aqui. Eu entendo muito que o precatório é uma dívida que o Estado tem que pagar, que já foi transitado em julgado, é uma dívida que o Estado tem com o cidadão. E nesse ponto eu concordo, que é uma injustiça o cidadão ficar anos e anos para esperar para receber, né? Às vezes nem em vida ele recebe isso. Porém, Edu, a gente tem que lembrar uma situação. A dívida é repassada para frente. E chega um ponto, o tamanho da dívida, que se a prefeitura, se o Estado tiver que pagar essa dívida, ele quebra. Então, por exemplo, Minas Gerais tem uma dívida gigantesca hoje. Se chegar uma lei, né, chegar alguma determinação para o governador Romeu Zema pagar essa dívida, ele não vai ter dinheiro para manter a sociedade funcionando. Porque aí não tem dinheiro para pagar o servidor, para pagar o policial, para pagar o médico que atende a população. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, principalmente quando a gente fala de prefeitos, né? E a gente conversa muito com prefeitos para fazer matérias. A maioria das cidades mineiras, das 853 cidades, tem muito pouco recurso.
Depende muito de recurso de fundo de participação. E quando chega uma determinação de pagar, às vezes, um valor, né, muito alto, esse prefeito não tem dinheiro para manter o posto de saúde funcionando. Então, eu concordo né, na covardia, na injustiça, só que, por outro lado, se você não criar uma regra para delimitar até onde que o prefeito é obrigado a pagar, a gente vai quebrar cidades, a gente vai quebrar estados. Ué, então não e aí, paga? em vez de prejudicar essa pessoa que é vítima da injustiça, a gente vai estar prejudicando toda a sociedade. Ô, Marcelo. Que vai né, deixar de ter policial na rua e médico no posto de E aí saúde. é para não pagar? É só para perguntar. Só estou tentando entender isso. como é que é o negócio da tua cabeça. Ô, Marcelo, sabe o que o prefeito pode fazer, que o governador pode fazer? E o Zema fez. O Zema fez. Ele chamou o Tribunal de Justiça e fez um acordo. Estabelece que não pode pagar tudo. Então ele vai tirar, digamos, 20 milhões, não, né, 100 milhões do orçamento todo ano, Júnior, e destinar para ir quitando. Só que eles não pagam nada. E aí vem e protela. Agora, pensa na cabeça de um pequeno agricultor de Montalvânia, cujo avô está com a causa e o precatório dele está lá. Aí a prefeitura não tem dinheiro para pagar ele, não. Mas tem aniversário, é Zezé de Camargo, é Xande de Pilares, eu não sei quem, na praça fazer show, que custa $1 milhão. E eles estão corrigindo agora, eles mexeram também na correção desse valor. É claro que você tem que entender, né? A prefeitura não deve gastar com show, sendo que tem dívidas e tudo mais. Ué. Agora, o que essa lei propõe é que vai ser reservado o que o governador Romeu Zema fez em Minas. Sim. Vai ser reservado um percentual do orçamento para o precatório. Esse precatório não pode ser pago ilimitadamente. Aí isso a gente sabe não dá conta, porque senão o que a gente vai ter é a prefeitura. Vamos imaginar um prefeito que foi eleito, chegou para administrar a cidade, e aí ele já chega com um rombo de precatório que é 10 vezes o orçamento que ele tem para o ano. Então ele não consegue não só não fazer nenhum tipo de investimento, como ele tem dificuldade para manter em funcionamento básico para a população. E você está falando daquela prefeitura que ela tem ali, a função dela é gerar emprego com funcionário público para manter o município, aquela prefeitura que, na verdade, a gente pode começar a discutir se há ou não necessidade de manter toda aquela estrutura. Está na hora de rever o número de prefeituras nesse país. Eleição, ele demite os contratados pelo outro. Ô, Júnior, gente, não pode generalizar. Não, a gente não está generalizando. Algum prefeito ou outro que gasta com show, que põe apadrinhado, mas você não pode tratar os 853 prefeitos de Minas Gerais como irresponsáveis. Muitos deles querem sim fazer uma administração. Meu âncora, mas só mais 20 segundos, cala a boca. Se você ficar devendo seu IPTU 3 anos, filho, dívida ativa, pau da goiaba, aí você tem uma dívida da União, do Estado, do município para com você, e a frase verdadeira, Travasso, é: devo, não nego, pago quando puder, quiser. Só para fechar e não deixar passar despercebido, a cor da tinta é a caju aperolado que você está usando? Turma, ponto final do nosso Conversa de Geração. Teve Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Agora o Acirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora, no nosso Itatiaia Urgente, ou quando a notícia acontecer, todo mundo de olho em Brasília nesse julgamento que pode já sacramentar a condenação de Jair Bolsonaro ao longo do dia. A gente acompanha de perto. Um abraço para todo mundo. Tchau.